Olá, seja bem-vindo a mais um Café Teológico. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha pela TV Evangelizar e também por nossas redes sociais. No programa de hoje falaremos sobre a beleza salvará o mundo, religião e arte. E para tomar um cafezinho com a gente, o convidado é professor de teologia, cofundador do projeto Oficina de Nazaré e um grande amigo. Felipe, por favor. Tudo bem, Felipe? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. E enquanto a gente serve um cafezinho aqui, a gente vai fazer uma breve pausa para você preparar o seu cafezinho em casa também. Até daqui a pouco. Olá, seja bem-vindo de volta ao Café Teológico. Nesta semana estamos falando sobre a beleza salvará o mundo, religião e arte. E quem conversa com a gente é o professor Felipe Coller. Felipe, essa frase de Dostoiévski é muito usada hoje em dia nos mais diversos âmbitos. Só que tem alguma coisa de cristão nessa frase, né? Com certeza. Dostoiévski era uma pessoa, um pensador muito preocupado com esse avanço, essa consolidação de um pensamento muito racionalista, né? E quando a gente enxerga tudo de um ponto de vista racionalista, quando a gente acha que tudo cabe dentro de conceitos, a gente argumentando e discutindo, a gente consegue resolver tudo, a gente vai ver que não consegue resolver tudo, né? A gente já viu que não consegue resolver tudo, né? A verdade se torna muito fria, a verdade se torna muito indiferente à vida das pessoas, descolada da vida das pessoas. E com isso se torna uma batalha de egos quase, né? E quando ele trata dessa questão da beleza, ele está pensando justamente nisso, né? Aquilo que é capaz realmente de ser fecundo na nossa vida, inclusive enquanto pensamento, enquanto ideia, enquanto proposta, para a vida de cada pessoa e para a vida da sociedade, é um caminho diferente desse racionalismo, é um caminho que envolve essa participação, esse fascínio pessoal que a beleza exerce sobre nós. E o que é a beleza? Aí é uma pergunta bem importante, né? Porque quando a gente fala de beleza no sentido teológico, acho que o principal desafio é a gente saber distinguir beleza de cosmética, né? Não é um mero esteticismo, né? Não é simplesmente uma forma perfeita ou algo assim, né? Beleza, quando a gente fala no sentido teológico, a gente fala de verdade, bem e beleza, por exemplo, né? A gente está falando de outra coisa. Tem um pensador, um teólogo russo chamado Pavel Floriensky, que ele fala uma coisa bem interessante sobre a relação entre essas três realidades, né? O bem, a verdade e a beleza. Que são transcendentais, né? Sim, os transcendentais características da teologia, né? Sim. Que ele diz que a verdade manifestada é a bondade e a bondade realizada é a beleza. Olha que legal. A verdade manifestada é a bondade. Né? A verdade se manifesta como bem. Se ela se manifesta como mal, como opressão, como violência sobre o outro, não é verdade. E quando o bem é realizado, quando a bondade é realizada, quando a comunhão é realizada, essa é a verdadeira beleza. É a beleza da comunhão, é a beleza de viver juntos, é a beleza de viver atento ao outro, aberto ao outro, né? E aí que está a grande diferença de a gente olhar para essa beleza, né? Porque a beleza no sentido de uma perfeição da forma, ela é contrária à vida. A vida não é assim. Que espaço que existe para a dor e para o sofrimento numa beleza entendida assim? A beleza no sentido teológico é diferente. Quando a gente olha para o rosto, por exemplo, da nossa avó bem velhinha, cheia de rugas, que não tem nada de uma beleza falsificada, de uma beleza cosmética, né? Mas a gente acha belo, a gente percebe como belo, porque tem vida atrás daquilo. E de certa forma, é por isso que a beleza ela é tão provocativa, porque outro dia eu estava passando numa panificadora e sempre tem um moço ali. Aquele dia eu resolvi comprar um café para ele.
parei, dei um café, conversei com ele, passou um carro, o cara parou e me aplaudiu. E o que ficou dentro de mim é, será que ele faz a mesma coisa? Quer dizer, a gente se depara com essa beleza que é algo além do estético, do cosmético, mas na hora de ter uma relação com essa beleza, a gente acaba se sentindo acuado, não? Acho que esse episódio manifesta bem essa dimensão de fascínio que a beleza tem, justamente por ser manifestação da bondade, né? Uhum. É um gesto belo quando a gente vê isso. Independentemente das roupas e das coisas assim, o gesto é belo e isso nos comove, isso nos fascina, isso nos move. Se essa pessoa faz isso ou não, eu não sei. Mas a questão é que essa dinâmica, essa pedagogia de despertar uma atração, despertar um fascínio, ela é muito mais rica e muito mais fecunda do que se alguém dissesse para ele, olha, você tem que ajudar os pobres, olha, você tem que fazer isso, olha, é importante fazer isso. É justamente esse, o gesto belo em si mesmo, como gesto de atenção ao outro, que desperta um fascínio e que primeiro me comove, mas num segundo momento a tendência é que também me mova, né, para que eu haja e realize essa mesma beleza na minha vida. E como que a arte se relaciona com isso? Partindo do princípio que a beleza é essa luz do bem, esse reconhecer o bem, como que a arte se relaciona com a beleza ou não se relaciona? Tem um outro teólogo russo que pode ajudar a gente a pensar isso, que é o Vladimir Solovyov. Ele fala que a beleza é a transformação da matéria quando se encarna nela um princípio superior. Ele fala, calma, vamos explicar. Vamos por partes. Né? Ele dá o exemplo do carvão e do diamante. É a mesma matéria. Quimicamente é a mesma coisa. Mas um sufoca a luz e outro deixa a luz transparecer. Né? A luz, nesse caso, é esse princípio superior que faz com que a matéria se torne bela, que seja transformada e se torne bela. Né? Só que do ponto de vista cristão, esse princípio superior é o próprio Deus. Sim. É o rosto de Deus, é o amor de Deus, é a proximidade de Deus, é a misericórdia de Deus. Né? Então, a beleza, no sentido teológico cristão, é justamente quando esse fascínio que a gente está falando aqui me envolve enquanto manifestação de uma presença, de um outro. É uma pessoa que se dirige a mim no fascínio do belo, né? Nessa beleza que vem da verdade e da bondade. Né? E aí eu sou envolvido numa relação, sou envolvido numa comunhão com essa pessoa que vem a mim através dessa beleza, com o próprio Deus, com o amor de Deus que vem até mim. Né? E aí se a gente olha para a arte, a gente vê que a arte que se aproxima mais dessa manifestação da proximidade de Deus é justamente a arte que entra no contexto do mistério da liturgia. Né? A arte sempre é uma expressão da vida. Né? E essa expressão da vida pode ser uma expressão em diversas camadas da vida. Pode ser uma expressão da vida meramente biológica, mas ainda assim a gente pode chamar de arte. E pode ser uma expressão de uma vida mental, psicológica, intelectual, e também a arte. Mas quando a gente fala no sentido mais pleno de arte, do ponto de vista cristão, a gente está falando da manifestação daquilo que Jesus chama da vida verdadeira, a vida eterna, em grego a zoé. Né? E aí quando a arte manifesta isso, manifesta esse Deus que vem até mim e que abre a comunhão entre o Pai e o Filho no Espírito Santo para que eu participe ali, participe dessa beleza, então a arte alcança o seu cume e também se torna adequada para o espaço litúrgico, para o ambiente da liturgia. Agora você falou duas coisas que me chamou bastante atenção. A primeira é reconhecer na arte ou na beleza a pessoa de Cristo, que é o ser superior ali, né, que está sendo comunicada de certa forma. Uma vez, Dom Bernardo, ex-abade do Mosteiro Trapista, ele comentou que os santos eles têm uma capacidade muito grande de reconhecer só o que há de bom nas outras pessoas. E eles eram facilmente enganados. E o que eu quero dizer não é todo mundo que adquiriu ou que tem essa sensibilidade de encontrar essa pessoa por trás da beleza, né? Sim.
É um caminho que se faz, né? A gente precisa se desapegar de muita coisa para começar a enxergar tudo isso, né? E certamente ninguém pode dizer que do dia para a noite eu já, né, tenho o olhar educado para isso, né? A palavra de Deus, o Evangelho, a liturgia são espaços de vivência eclesial que nos educam para isso, mas com certeza é caminho de uma vida toda, né? E outra coisa que me provocou na sua fala foi essa questão da beleza e da arte, porque em algum determinado momento, pelo menos da minha, eu sou leigo, eu não entendo muito de arte, mas pelo menos na minha percepção a arte nem sempre é bonita, né? Sim, de certa forma, se a gente olha para a história da arte nos últimos 5 séculos, assim, a gente vê que cada vez mais foi imperando um princípio de expressão de mim mesmo, né? A arte expressa o que eu estou sentindo interiormente, etc., né? Parece, se a gente olha para a arte moderna, que ela está muito distanciada da arte do Renascimento, por exemplo. Mas, na verdade, é lá já que começa uma tendência individualista na arte. Se a gente pega as grandes obras renascentistas, por exemplo, os tetos de igrejas na Europa, que simulam toda uma superestrutura em cima da igreja, o céu aberto e tudo mais, sempre o artista colocava no chão da igreja um ponto a partir do qual você consegue enxergar tudo. Né? Quando você coloca isso e você coloca toda a perspectiva da arte em cima do sujeito, em cima do indivíduo, a coisa começa a caminhar para o individualismo. Eu só enxergo bem desse ponto, a partir daqui. Né? E nesse ponto só cabe eu, talvez mais 2 ou 3. Azar do meu vizinho. Né? Se eu olho de lá já está tudo torto, caindo, etc. Né? E esse domínio do individualismo vai cada vez mais se tornando extremo, né? E a arte vai sendo cada vez mais uma expressão do indivíduo, de mim mesmo. Os meus sentimentos, os meus dramas, a tal ponto que a gente chega num momento em que a arte quase perde um poder comunicativo. Porque se eu estou expressando as coisas que estão dentro de mim numa linguagem que você não entende, como que eu vou poder comunicar aquilo que está dentro de mim? Que legal. É como se eu fosse poeta e antes de escrever um poema eu precisasse inventar um idioma. Para ninguém mais entender. Exato. Que legal. Estamos conversando hoje sobre A Beleza Salvará o Mundo com o professor Felipe Kohler. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta com um pouco mais desse tema incrível. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Estamos de volta com o Café Teológico, essa semana falando sobre A Beleza Salvará o Mundo, religião e arte. Conosco está o professor Felipe Kohler. Felipe, no final do quadro anterior você falou sobre como a estética contemporânea ela está muito voltada para o indivíduo, a um ponto até que eu não preciso mais que o outro compreenda a minha comunicação. A gente tem, e claro, tem suas qualidades e sua importância, né? Mas a gente tem uma vertente, principalmente da música pentecostal, em que as músicas elas são bastante sentimentalistas, quase subjetivistas, né? Eu encontrei minha cura, eu vim aqui para me curar, eu me sinto novo diante de ti, eu. Quer dizer, isso atrapalha a nossa espiritualidade e a nossa vida como cristão? Acho que a gente pode pensar essa questão a partir daquilo que a gente comentava antes, de como a beleza no sentido cristão é uma pessoa que me envolve. Ou seja, a beleza comporta uma saída de mim mesmo. Esse êxtase, que a gente até pode se relacionar com essa experiência, o êxtase no sentido cristão é justamente um êxodo, é uma saída, né, de mim mesmo, e uma saída rumo ao rosto de um outro, para me envolver numa relação que me salva, sim, que me liberta, sim, mas a partir de uma relação.
Se Dostoiévski falava que a beleza salvará o mundo, não pode ser simplesmente a beleza enquanto uma ideia, enquanto alguma coisa assim. É a pessoa de Cristo, né? Que justamente, inclusive no Evangelho, no texto original em grego, ele fala: eu sou o belo pastor. Ah, legal. Não simplesmente bom pastor. Que é uma fantástico. ideia de bom que envolve esse fascínio da beleza, mas que é justamente o fascínio de um encontro, de uma relação. E acho que é aí que está o critério para a gente avaliar esse tipo de experiência, né? Tanto quando o sentimento é muito carregado, quanto quando a intelectualidade é muito carregada e descamba no racionalismo. Geralmente esses são movimentos que nos enclausuram na gente mesmo, né? Que nos fecham na gente mesmo, e a gente fica contente com o sentimento que a gente está vivendo, a gente fica contente com as ideias maravilhosas que a gente está tendo, mas a gente não sai e entra numa relação que exige que eu saia do centro, que exige que eu tenha paciência, que exige serenidade, que exige tempo, né? E que realmente vai me envolvendo fora de mim mesmo, na comunhão com o outro, e justamente na comunhão com o outro é que eu percebo realmente uma salvação, algo que me liberta. Porque fora dessa experiência de eu me perceber amado no rosto, na visão de um outro, no olhar de Deus, não tem libertação, não tem salvação. Agora tem o outro extremo também, né? Se a gente pensa numa estética pós-renascentista ou renascentista, ou barroca, ou tridentina, a gente tem também aquela arte que simplesmente não nos fala também, né? É uma arte que se pretende bela, mas que acaba ofuscando, talvez, essa relação individual com o mistério também, não? E está na moda, de certa forma. Tem muitos grupos que... É aquilo que a gente falava. Na verdade, não existe uma grande oposição entre a arte mais contemporânea e a arte renascentista e barroca. Na verdade, é o prolongamento do mesmo ideário, né? E a gente nota isso justamente na nossa relação com essas obras, né? Porque se você pega, sei lá, uma pintura do Leonardo da Vinci com Nossa Senhora e o Menino Jesus, João Batista criancinha, você olha essa pintura e você acha lindo e você fica olhando os detalhes, mas não é, na verdade, que isso desperte em você a oração. Sim. Não é que você se coloca em relação com alguém, que você se sente interpelado por Cristo, pela presença dos santos, etc. Né? A boa arte cristã pressupõe um instante de contemplação. Em que sentido de instante de contemplação? No sentido de, se ela não te faz contemplar o belo, o Cristo por trás disso, ela não é uma boa arte cristã? Acho que é por aí o caminho, né? Essa ideia do diamante que a gente falava antes, né? Essa luz que transparece através da matéria que está ali, né? É o princípio da transfiguração, por exemplo, no Evangelho, né? Inclusive na iconografia oriental, quando os iconógrafos começam o seu caminho de produção de ícones, o primeiro ícone que eles fazem é o da transfiguração. Porque o mistério da transfiguração de Jesus mostra bem isso. Ali, aquele carpinteiro com quem os discípulos conviviam no dia a dia, ali totalmente humano como nós, ali na transfiguração eles percebem, enxergam a luz de Deus se manifestando nele. Reconhecem ele como Filho de Deus. Essa presença que se manifesta através daquilo que, na verdade, é matéria, é palpável, é aquilo que está ao nosso redor. Um fulano. Exato. Né? E na arte cristã, na arte para liturgia, etc., a gente precisa notar justamente essa mesma dinâmica, né? Que aquela matéria, aquela tinta, pedra, o que quer que seja, ali se torna espaço de um encontro, espaço de uma relação. E para o artista que talvez esteja nos escutando, um padre que tenha essa veia mais artística, como ele faz, quais são as práticas que podem ajudá-lo a superar essa estética atual e achar na sua arte uma maneira de perpassar esse Cristo? Acho que é importante a gente, em primeiro lugar, se perceber, justamente como a beleza tem essa dinâmica relacional, essa dinâmica de comunhão, a primeira coisa é se perceber inserido numa comunhão.
né? É perceber que quando eu quero expressar a fé cristã numa peça artística, numa pintura, num mosaico, quer que seja, eu não estou expressando simplesmente a mim mesmo, e eu também não estou expressando uma teoria sobre o cristianismo, uma verdade que está fora de mim e que eu simplesmente repito aquilo que foi feito porque eu tenho que naquela arte expressar uma doutrina, expressar não sei o quê. Acho que a arte ajuda justamente, não só quem é artista, mas ajuda todos nós como cristãos a fazer esse processo de encarnação da fé na nossa vida. Né? Porque, de fato, uma arte que é só repetição, porque eu sou obrigado a fazer assim e assim, ela é muito pobre. Né? Mas, por outro lado, uma arte, sobretudo uma arte litúrgica, uma arte para expressar a linguagem cristã, que simplesmente seja uma expressão subjetivista de mim mesmo, também não serve para isso. O ponto está justamente quando eu assimilo de tal maneira essa experiência da fé na minha vida, eu me sinto de tal forma permeado por essa experiência, que expressando a mim mesmo eu expresso esse mistério que pertence a todos nós, esse mistério que fala com todos nós. Pressupõe-se uma experiência íntima. Sim, de encontro. Sim, íntima e ao mesmo tempo que acontece na comunidade, que acontece a partir da eclesialidade, que acontece a partir da memória da igreja, da memória da tradição. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, porque muitas vezes, atualmente, a gente trata a nossa vida religiosa como uma vida não experimental. A gente trata a nossa vida religiosa talvez como uma questão cultural, uma questão familiar, uma questão muitas vezes sem sentido, e a gente esquece que é uma realidade que nos toca, né? E a arte pode ajudar muito nesse sentido, né? De você ser tocado novamente, talvez de uma maneira nova, a respeito de tudo isso. Agora, uma perguntinha bem capciosa, né? Você já deu um pouquinho a entrever, mas a pergunta é: como de fato a arte te vai salvar o mundo? Nos envolvendo na relação com o rosto que nos salva. Né? Parece até fixação, mas insisto mesmo nisso, né? Sim. A salvação, ela é relacional. A salvação é quando eu me percebo alcançado pelo rosto de Deus, pela mão de Deus. Ele me acolhe. Não é algo que eu conquisto, não é algo que eu faço, não é algo que eu mereço, não é algo que não sei o quê, né? Mas eu me percebo acolhido incondicionalmente por Ele. E isso me liberta, isso me torna uma pessoa livre, isso me torna uma pessoa que vive mais plenamente, uma pessoa que se abre mais ao outro, etc. Né? Por isso que, quando a gente fala de arte cristã, quando a gente fala de beleza do sentido teológico, é justamente esse o movimento, né? Que ali transpareça justamente esse rosto de um outro que me envolve e que me leva para fora de mim mesmo. E você acha que nesse processo é necessário um pouco de conhecimento sobre arte? Algo a mais do que simplesmente passar reto na arte? Você acha que falta um pouco dentro da catequese a gente estudar um pouquinho de arte? Eu acho que falta, mas não no sentido de que a gente deve fazer da catequese, das nossas paróquias, um lugar de dar aula de história da arte, mas no sentido de que a tradição cristã se expressou ao longo dos séculos sempre de maneira artística. Né? A gente não precisa simplesmente fazer uma aula sobre arte para falar disso, mas a gente precisa se aproximar, por exemplo, do texto bíblico como poesia. A gente precisa se aproximar da iconografia cristã. Eu não entendo, eu vejo um ícone e eu não entendo nada daquilo. Pois é, né? Não é simplesmente importar a arte de fora para dentro da igreja, mas é redescobrir a nossa própria identidade. Porque ao longo dos séculos a igreja sempre se manifestou assim, na pintura, na arquitetura, na poesia, na música. E redescobrir isso como parte, algo que é nosso. É a nossa identidade, é a nossa memória como igreja. E aí sim, isso tem lugar com certeza na catequese, em qualquer tipo de itinerário cristão, né? E com certeza nos abre para essa experiência de fé, para essa experiência de salvação. Legal. Muito obrigado pela conversa, professor Felipe. Obrigado. Foi
muito elucidativo, eu acho que deu alguma luz, espero que também para você que atua na sua comunidade, como a arte realmente pode salvar o mundo. Eu acho isso muito bonito e vale muito a pena recuperar essa beleza que a igreja tem desde 2000 anos, desde sempre. Nos vemos no próximo programa. Muito obrigado você que nos acompanhou pela TV Evangelizar e também por nossas redes sociais.